Amém. A igreja pode se sentar. Convido os irmãos para que abram sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 3. Nós lemos do verso 12 ao verso 16. Filipenses, capítulo 3, do verso 12 ao verso 16. Diz assim a palavra de Deus: Não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Amém. Pai querido, pedimos agora que o Senhor fale conosco por meio da sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Hoje, vindo ao culto, o Lucas, que está lá em cima, filho do Ari, acho que o microfone está dando microfonia, né? Qualquer coisa a gente troca aqui, não tem problema. Ele me perguntou qual era o título da mensagem, eu ia dizer, foguete não dá ré. Mas parece que o Elon Musk mudou aí, quebrou paradigmas, lançou um foguete que agora dá ré. Então eu falei para ele que escreve aí, que o para-brisa é maior do que o retrovisor, não é? Quero falar um pouco essa noite com os irmãos sobre isso, sobre a necessidade que temos de valorizar mais o presente, projetarmos o futuro em detrimento do passado, que nos serve de inspiração, nos serve de subsídio para abastecermos a nossa fé, mas não pode servir como âncora, como presilha, como algo que nos prenda e que não nos deixe progredir. Bom, os tempos mudam, os dias de hoje são diferentes daqueles que o irmão viveu há 50 anos atrás, ou há 20, há 30, não sei, depende da idade de cada um. O seu tempo é diferente, talvez, do tempo da pessoa que está ao seu lado, mas o fato é, isso é inconteste, que a sociedade muda, os valores parecem mudar. Eu vou fazer um parênteses, me perdoe, mas eu estou bem incomodado com o microfone, eu vou pedir o microfone sem fio, se for possível. Tá. E as coisas mudam, e é muito comum que, até uma música, né, de um cantor aí que nós conhecemos, nada do que foi será do jeito que já foi um dia, tudo passa, tudo sempre passará. Oi, agora, isso, perfeito. Tudo passa, tudo sempre passará. É uma grande verdade, as coisas mudam, o tempo passa, e aquilo que era já não é mais, diz Salomão, né? O grande sábio, patriarca Salomão já diz isso no livro de Eclesiastes, que a vida é como um rio que passa e vem, e parece que depois começa tudo de novo, que não há novidade debaixo do céu, mas aquilo que o irmão viveu há tempos atrás, talvez nunca mais viva, e há de se pensar também que talvez o irmão nutra no coração um certo saudosismo. Ah, que tempos bons aqueles, quando os jovens respeitavam os mais velhos. Que tempos bons aqueles, quando não tinha televisão, não tinha celular, e as pessoas conversavam no final da tarde, colocavam a cadeira à frente da porta, porque não tinha tanta violência. Conversava essa semana com um colega meu, de quando eu tinha 10 anos, a Rebeca agora fez 10 anos, quando eu tinha 10 anos eu ia sozinho já para o colégio, né? E eu vejo que é impensável imaginar minha filha ou meu filho hoje indo sozinho para o colégio. Não sei se é um excesso de zelo ou de fato as coisas mudaram muito, muito mais perigoso hoje deixar uma criança caminhar as ruas sozinha. Bom, aproveito aqui de um pouco do meu contexto e digo sim, né? Como
há um respeito menor dos mais jovens para com os mais velhos. É difícil hoje você encontrar um adolescente, um jovem, que chame alguém de mais idade de senhor. Senhor, a senhora. Talvez você tenha vivido o tempo em que quando o professor entrava em sala de aula, os alunos se levantavam. Não é? Hoje é o professor que se levanta e vai embora, desesperado, né? Mas havia, sim, isso não há como negar, um certo protocolo maior social, de respeito para com os mais velhos, as autoridades. Uma das características da pós-modernidade é o questionamento das instituições, e isso inclui também as autoridades. É muito comum que esses, né, que todos nós estamos naquilo que se diz de pós-modernidade, ou até já um outro momento, mas aqui há aqueles que dentro desse contexto se apropriem mais dos preceitos defendidos por esse momento, e um destes é o desafio em relação às instituições. Não aceitar o engessamento que uma instituição traz, e isso faz com que as relações elas sejam mais coloquiais, elas sejam menos respeitosas do que se foi um tempo atrás. Isso pode trazer a você, como eu disse, um certo saudosismo. Conversava com a minha mãe essa semana, ela está me ajudando a cuidar um pouco lá da obra. Estamos terminando, graças a Deus, mas aí eu disse a ela: mãe, tem o Wi-Fi. Daí ela falou assim: mas filho, a mãe é um pouco, eu não sei, não lembro mais que palavra ela disse, mas a mãe não consegue pôr. Eu falei: mãe, mas é só apertar ali o botãozinho do Wi-Fi no celular. E ela não sabia fazer, né? Então essa tecnologia também é um desafio para muitos dos que estão aqui sentados. Talvez você seja do tempo do mimeógrafo, quando as provas tinham cheiro de álcool, não é? Talvez você, não precisa ser tão velho. Eu peguei um pouco do tempo do mimeógrafo, né? Cheguei a fazer uma prova no mimeógrafo, né, dona Alessi? Muita prova no mimeógrafo. Chegar um pouquinho antes no colégio. Do tempo em que as coisas se decidiam na conversa. Quando você ia na banca, eu lembro até hoje, Manuel Ribas tinha uma quermesse do seu Venâncio. E o seu Venâncio tinha um caderninho. E a gente ia lá e ficava tudo anotado no caderninho, não precisava pagar na hora. O seu Venâncio sabia onde eu morava, onde a minha mãe morava, e ai de nós se não pagássemos, né? Mas nós pagávamos. Então, hoje você precisa mandar um e-mail, você precisa avisar, enfim, né? Para tudo se precisa registrar, para garantir que a sua palavra será cumprida. Então, as coisas mudaram. E há um perigo muito grande nessas transformações que são naturais, e vai mudar ainda mais, que é como encaramos essas mudanças. Há tipos de comportamento entre, lógico, a sociedade, quando precisa responder a essas mudanças. Há o saudosista negacionista, aquele que diz: isso aí nada vai funcionar. Logo essas coisas aí não vão, agora surgiu a inteligência artificial um pouco mais, isso aí logo vai deixar de existir, é impossível que isso dê certo. Há o saudosista melancólico, esse é mais comum: no meu tempo, e isso pode se encontrar dentro da igreja até, né? Aquele que diz: a igreja, quando a igreja era naquela casinha, era bem melhor. Quando o pastor era fulano de tal, aí sim que as coisas eram boas. Esse é o saudosista melancólico. Há o saudosista iludido, aquele que diz assim: não, um dia isso tudo vai passar. O saudosista iludido é aquele que acredita que um dia as coisas vão voltar a ser como era antes, né? Não vai voltar, as transformações elas estão aí, e o desafio é como encarar. Bom, dentro da palavra do Senhor, é muito fácil encontrar também comportamentos não adequados em relação à observância do passado. Lembre você de como o povo de Israel, depois de caminhar um tempo no Egito e passar o tempo no deserto,
saindo do Egito e caminhando um tempo no deserto, passaram os perrengues, depois de passar os perrengues que o deserto impõe, começaram a desejar retornar ao Egito. E isso machucou o coração de Deus, num eufemismo, num antropomorfismo aqui, enfim, uma forma de nós entendermos como Deus se sentiu. Tanto que Deus repreende o povo, e muitos daqueles então sofrem, passam a andar em círculos, né? Até que uma nova geração se levantasse e pudesse então reconhecer melhor a grandeza de Deus, porque o povo chegava a dizer que tinha saudades de ficar preso no Egito, do que comer o maná que descia do céu, ou as mesmas codornizes de sempre. Então essa forma de encarar o passado, eu vou lhe dar ela um pouco mais à frente, ela é muito ruim, quando nós desejamos voltar a um tempo que já não é mais, e nós temos a triste impressão, ou na verdade nós temos, muitos de nós, não é a impressão, nós temos uma triste, um comportamento de diminuir a dor vivida no passado. Parece que nós esquecemos daquilo que a gente viveu e quão difícil foi. É aquela história, né, que a mãe esquece a dor do parto, né? Depois que passou, ela não lembra mais o quão sofrido foi. E muitos de nós não lembramos mais o quão difícil foi também aquele tempo lá atrás. E diante das dificuldades de hoje, talvez desejemos voltar àquele tempo, como quase um sinal de ingratidão por tudo que Deus já fez. Bom, poderíamos ler, para ilustrar aqui, Números capítulo 11, verso 5, diz assim: nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, e também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Bom, e aí o texto continuar, ele vai dizer que eles tinham vontade de retornar para lá. Ainda em Números, né, capítulo 14, de verso 1 a 4, naquela noite toda a comunidade começou a chorar em alta voz, todos os israelitas queixavam-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito ou no deserto, porque o Senhor está nos trazendo para essa terra, só para nos deixar cair a espada. Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra, não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros: escolheremos um chefe, voltaremos para o Egito. Esqueceram de tudo que passaram lá. Uma outra experiência do povo que traduz isso é a saída do povo da Babilônia, do cativeiro babilônico, de volta a Jerusalém, uma história que é contada pelo profeta Ageu, e também por Esdras. Quando Esdras conta um pouco dessa história, ele vai dizer que os velhos, quando viram as pilastras do novo templo, lembrando do templo antigo, choravam. Os jovens se alegravam, pulavam, mas os velhos choravam. Esse choro pode ser interpretado de algumas formas, mas uma delas, e o texto nos dá essa possibilidade, é porque eles não viam o novo templo com a robustez e a grandeza e a beleza do templo anterior, e isso trazia a eles tristeza. Bom, nem sempre aquilo que vivemos hoje será tão belo e tão bonito do que aquilo que um dia já vivemos, mas não temos o direito de questionar o que Deus tem feito hoje, como certamente a sua perfeita, boa, agradável vontade. O que vivemos hoje é para hoje. O que vivemos no passado foi para o passado. Eclesiastes capítulo 7, verso 10 diz assim: não diga, porque os dias do passado foram melhores do que os de hoje. Pois isso não é sábio, pois não é sábio fazer esse tipo de pergunta. Lê novamente. Eclesiastes capítulo 7, verso 10. Não diga, porque os dias do passado foram melhores que os de hoje, pois não é sábio fazer esse tipo de pergunta. Vou retornar à premissa primeira. As coisas mudam,
vivemos experiências incríveis lá atrás, eclesiásticas, profissionais talvez, com os nossos filhos, até dentro do casamento. Mas nós não podemos e não temos o direito de menosprezar o hoje. De entender que o hoje é o momento que Deus nos deu para fazermos a vontade dEle. De darmos o nosso melhor e encararmos o hoje prospectando o futuro. E alguns perigos aqui existem quando olhamos demais para trás. E o primeiro desses perigos está no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versos 61 e 62. Diz assim: Ainda outro disse: Vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e me despedir da minha família. Jesus respondeu: Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Não é difícil achar aqui uma verdade. Não há como viver o reino de Deus, isso traduzindo em miúdo, ser crente, ser cristão, ser servo do Senhor. Pegar a mão no arado, ou seja, trabalhar, não há como fazer isso, olhando para trás. Vou seguir-te, Senhor, mas. Vou seguir-te, Senhor, mas. Essa foi a palavra, a conjunção adversativa aqui. Essa foi a palavra dita por aquele homem: eu quero te seguir, Senhor, mas deixa primeiro eu me despedir da minha família. São os mas que nos fazem olhar para trás. São as condições que nós colocamos para Deus, relacionadas àquilo que nós desejamos, o nosso passado, os empecilhos que nós colocamos pelas experiências que já tivemos, que nos impedem de construir um caminho reto. Quem olha para trás não tem condição de viver o reino de Deus fazendo um caminho reto. Ele sai torto. A analogia feita por Jesus Cristo é muito simples. É a mesma de um corredor ou de alguém que está dirigindo. Não tem como fazer um caminho reto correndo, olhando para trás. O caminho vai torto. Enquanto os animais puxam a ferramenta que eu seguro, para que a terra receba então o preparo adequado para o plantio, se eu olho para trás, a vala produzida pela ferramenta sairá torta. Não tem como colocar a mão no arado e olhar para trás. Vou ilustrar essa situação. Recentemente eu tive uma grande alegria. Um colega meu, talvez vocês tenham visto, venceu o The Voice Brasil, o nome dele é Ivan Barreto. Ele é um amigo de conversar. O fato é que ele contou uma história lá em um dos episódios que ele havia me falado certa feita, e eu achei aquilo incrível, o testemunho que ele deu. Muito crente ele. Ele disse assim: meu pai nunca havia dito que me amava. Meu pai nunca havia dito que me amava. Era aquele tipo de educação um pouco mais rígida. O pai não encosta no filho, o pai não gosta de contato físico, o pai não manifesta nenhum tipo de afeto. E a criança sofrendo, ele viveu muito isso, enfim. Amava muito o pai dele, ama muito o pai dele, mas ele diz: meu pai nunca disse que me amava. E ele compartilhava comigo dos reflexos disso na vida dele, como ele carregava isso nos relacionamentos dele, etc., naquilo que tinha, nas experiências que ele vivia. Agora ele tomou uma decisão. Ele não deixaria que as suas experiências, que as coisas que ele havia passado, interferissem negativamente o seu futuro. Construiu uma família, apostou no seu sonho, venceu. Muitos de nós temos o nosso passado como muleta, ou amuleto, perdão. Amuleto não, como muleta. Como uma forma de justificar os nossos fracassos do presente. Eu não consigo, porque veja bem quem foi meu pai.
Eu não consigo, porque veja bem as experiências que eu já tive, olha o que eu já passei. Fulano de tal deu certo na vida, o fulano de tal é bem sucedido, porque olha só todo o contexto que ele teve. Eu não, olha para a minha história. Senhor, eu quero te servir, mas eu não consigo parar de olhar para trás. Se nós olhamos demais para trás, a gente não consegue construir um caminho reto. A gente não consegue vencer, a gente vai ficar preso lá atrás. Eu tenho a infelicidade de conhecer algumas histórias em função do cargo que eu exerço lá em São Paulo, que eu não gostaria de saber. A escola lá tem 2.700 alunos, desses quase 1.000 crianças têm menos do que 10 anos. Muitas delas em condições muito difíceis financeiramente, porque usufruem da Bolsa Filantropia e vivem num contexto muito complicado. As histórias são muito difíceis. E uma delas, a semana passada, um pouco antes do carnaval, me deixou muito triste. Uma menina havia sido abusada por um dos familiares. Mas era a segunda, a terceira vez, e eram familiares diferentes. E você olha para aquela menina e diz, como é que ela vai administrar isso? Como é que ela vai vencer? É quando a gente tem Cristo no coração, é quando a gente conhece o que Deus é capaz de fazer, que a gente pode olhar para uma história dessa, para uma pessoa dessa e dizer, ou pensar, é possível vencer, é possível superar. As experiências negativas, os maus exemplos, os traumas podem ser curados por Jesus. Talvez haja aqui entre nós pessoas que viveram situações de abuso, que infelizmente não são tão raras. Talvez haja entre nós pessoas que nunca ouviram do seu pai, um eu te amo, ou da sua mãe, que tiveram experiências ruins dentro de casa, e que acham, e que têm até hoje isso, como uma forma de justificar o seu presente. Eu quero dizer que Deus é capaz de curar todos os seus traumas. Deus é capaz de fazer de você alguém novo, com novas histórias. Você não precisa repetir os erros dos seus pais. Você não precisa repetir os erros da sua família. Você pode ter uma história nova construída com o seu marido, com a sua esposa, com os seus filhos, a partir do que Cristo faz e fez na sua vida. Senhor, eu quero te seguir. Que pensemos em Cristo como referencial. Aí você diz assim, mas então, para vencer eu preciso olhar para frente, ao invés de olhar para trás. É uma meia verdade. Para vencer a gente precisa olhar para cima. A gente precisa olhar para Jesus. Quando a gente olha para cima, o nosso caminho fica reto. Quando a gente olha demais para trás, é possível que não dê certo. Ou, já lhe adianto que não dará. Veja, eu não quero, se eu já disse, peço desculpas se essa é a interpretação que está sendo, que o irmão tem. Peço desculpas porque não é a minha intenção de diminuir a sua história, o seu passado, os seus méritos. E até as suas derrotas. Todas elas servem como referência. Você é a sua história, você é o que você viveu. E tudo que você viveu te faz esse ser que hoje está sentado aqui. O que eu quero dizer é o que não pode acontecer é de você se apegar demais a isso e ter isso como uma forma de te prender e não te deixar avançar. É disso que a Bíblia nos ensina, é sobre isso que a Bíblia fala. Em segundo lugar, olhar para trás pode ser um sinônimo de ingratidão. Como eu disse a respeito do povo de Israel. Aquele tempo que era bom. É uma forma de não olhar para o hoje, para o pão nosso de cada dia. Para o sustento e até para as lutas que eu tenho hoje. Porque tudo que eu vivo hoje é bênção de Deus na minha vida. É a história de Deus para mim.
Quando eu olho demais e me lamento por tudo que eu perdi, e tem muita gente assim, poxa, aquele tempo, eu errei, eu deixei passar, foi entre os dedos, eu tinha aquela empresa, eu tive aquele relacionamento, e etc. É como sempre se lá, Deus foi bom lá atrás, e eu falei, etc., mas Deus foi bom lá, Deus é bom hoje, Deus é bom hoje, porque Deus é bom em todo o tempo, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Essa é uma palavra também, nesse ponto, essencialmente, de exortação. Cuidado para que o seu olhar excessivo, no tempo que passou, não deixe, com isso você perca a oportunidade de experimentar o presente, viver as benesses, as delícias do presente. Sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 18. O povo no Egito, é como se dizer, naquele tempo é que era bom. Parece que eles se esqueceram do quanto sofreram, do que Deus fez, dos livramentos que Deus proporcionou. É aquilo que eu disse no início, nós infelizmente diminuímos as dores do passado. Você vai se esquecendo que também lá atrás foi muito difícil. E por isso, glória a Deus por tudo que nós passamos. E porque estamos vivos, presentes aqui hoje, pela saúde dada, pela conta que foi paga. É aquela história, sabe o caderninho de oração, o caderninho? Eu infelizmente não tenho, deveria ter. Escrever as coisas que eu já pedi, porque Deus já respondeu tanta oração minha que eu nem lembro mais o que eu pedi. Hoje eu recebo respostas de orações feitas há muito tempo atrás. E a gente acha que Deus, a gente não, estou generalizando, mas talvez haja entre nós pessoas que questionem já a bondade de Deus. Parece que a vida das pessoas que estão ao nosso lado dão certo, a nossa que não dá. As pessoas prosperam, é só nós que não prosperamos. Não acho que a vida, é uma frase clichê, mas ela é verdadeira. Não acho que a vida são as postagens do Instagram. O Instagram é feito de momentos. O que você conhece do seu irmão que está sentado aqui também são momentos. Nós muitas vezes não deixamos, não nos mostramos tudo que somos. E que bom que é assim, né? Ninguém precisa saber tudo. Mas nós temos muitas lutas. Aquela irmã, aquele irmão que você olha e diz, esse sim é feliz. Você não sabe as lutas que ele passa. Quem vê os flashes, né? Não vê as lutas. O irmão fez uma viagem. Nossa, olha, glória a Deus. Isso não quer dizer que ele não tenha lutas. Você olha para o irmão, esse casamento, isso não quer dizer que ele não tenha lutas. Todos nós temos lutas. E o desafio é dizer glória a Deus por elas. Glória a Deus por cada uma delas. Deus é bom em todo o tempo. Cuidado para que o seu olhar torto, míope, não lhe deixe agradecer por aquilo que você tem hoje, pelo que você é hoje. Já parou para pensar o que você é hoje? Compare você de hoje com há 10 anos atrás. Eu particularmente só tenho a agradecer. Só tenho a agradecer. Apesar do cabelo, o pessoal pergunta, eu nunca imaginei que um cabelo ia causar tanto alvoroço. Eu cortei o cabelo. A irmã Marilda falou, está horrível. Você sabe que foi engraçado que eu cortei o cabelo? As pessoas perguntavam, foi interessante, uma pessoa me perguntou, não foi o irmão Rui, que o irmão Rui me perguntou hoje também, mas foi antes. O senhor fez por empatia, a sua cunhada? Eu falei, não, eu fiz porque eu quis. Ah, então eu vou dizer, está muito feio. Primeiro que eu achei estranho essa liberdade que as pessoas têm de dizer na sua cara que você está feio, que você está bonito. Mas, fisicamente, a gente não tem muito, né, o que agradecer. Não, brincadeira. Mas, a pessoa que eu sou hoje, que você é hoje. O Ciro, cadê o Ciro? Está sentado aqui. Lembra, Ciro, quando eu cheguei à igreja em 2003? O pior que não é piada, eu vou falar uma coisa séria aqui. Acho que eu não sabia nem escrever direito. O que Deus fez de mim, o que Deus fez na minha vida. Quem eu era, onde Ele me colocou. Isso não tem a ver com poses, tem a ver com crescimento como homem, pessoa, espiritual e por aí vai.
cheio de falhas ainda. Mas a gente tem que agradecer. Eu tenho saudades de algumas coisas do passado, mas eu não quero voltar para lá. Eu não quero voltar para lá. Eu quero estar aqui hoje. E que essa seja a sua vontade, meu irmão. Queira estar aqui hoje. Obrigado por hoje. Eu não tenho todo o dinheiro que eu gostaria. Eu não tenho toda a beleza que eu tive um dia. Eu não estou na posição que um dia eu almejei. Mas está muito bom. E o está muito bom não é porque está bom, pode ser que esteja bom aos olhos dos homens, mas é aquela história de ter paz em meio à guerra. Está muito bom, Senhor, porque mesmo cheio de lutas, eu posso dizer, até aqui me ajudou o Senhor. Isso é fé, isso é maturidade espiritual. Bom, e por fim, aí eu volto para Filipenses, capítulo 13, verso 12 a 16, que foi lido no início. Veja, a igreja de Filipe, ela imaginou, isso o apóstolo Paulo também exorta um pouco no livro de Efésios, viver a lei, viver um pouco dessa raiz judaica, fez o povo achar que estava cumprindo tudo o que precisava, e por isso tinham atingido um grau de perfeição, que fazia deles um exemplo para todos. Então essa vaidade foi tomando conta do coração da igreja. O livro de Filipenses mostra um pouco isso, porque o apóstolo Paulo fala essencialmente de humildade. O capítulo 2 diz assim: exortação ao amor fraternal e à humildade. Ainda no capítulo 2, a partir do verso 5, o subtítulo da minha Bíblia diz assim: o exemplo de Cristo na humilhação. Então ele trabalha a questão de colocar o homem no seu devido lugar. E aí, num dado momento, no verso 3, no capítulo 3, a partir do verso 12, diz assim: olha, irmãos, porque veja bem, vou fazer um parênteses. Se um homem aqui poderia se vangloriar pelos seus feitos, esse era o apóstolo Paulo. Não é? Porque ele foi um grande missionário, quando judeu, era mestre da lei, vivia a lei, quando Cristo, tudo que ele fazia bem feito. Então ele, mesmo ele, quando enxerga a igreja se comportando dessa forma, ele diz: opa, peraí, não que eu já tenha recebido, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Alcançado o quê? A perfeição. Mas uma coisa faço: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, todo o mérito que eu já tive, tudo aquilo que eu já vivi, e que bom, quanta coisa boa, eu tenho muita história para contar. Poderia, eu não falo de mim agora, aqui estou, usando de um artifício retórico, mas quanta coisa boa poderia ser dita. Eu teria muitas histórias a contar do homem que eu fui, da mulher que eu fui, das pessoas que já cruzaram o meu caminho. Poderia contar muitas histórias, dos feitos, mas não. Vamos deixar isso para trás. Os méritos do passado, um dia eu desfrutarei na glória. Agora eu preciso olhar para o presente. Há muita coisa ainda que precisa ser feita. Tem muita história para ser criada e contada ainda, com base naquilo que eu ainda viverei. O apóstolo Paulo está dizendo isso. Olha, se tem alguém aqui que poderia dizer que eu não julgo havê-lo alcançado a perfeição, ao contrário, esquece o que passou. Não vamos se apegar àquilo, sejam histórias boas, sejam histórias ruins. Vamos para frente. O que Deus ainda tem para você. E essa é a pergunta que eu faço. Para ir para frente, para andar para frente, precisa olhar para o alto, mas precisa ter a nítida convicção do o que é que ainda tem para ser feito. Como é que Deus ainda quer me usar?
Não existe férias espiritual. Não tem como agora só desfrutar dos méritos do passado. Desfrutar dos méritos do passado é na glória. Lógico que o ritmo não é mais o mesmo. E não precisa ser. O que se faz também talvez não precise ser o que já se fez um dia. Mas uma coisa é inegociável. Enquanto Deus te deixar com fôlego de vida, você precisa se cuidar. Um bom mordomo do seu corpo. Um bom mordomo da sua mente. A vida ainda não acabou. Um bom mordomo dos talentos que Deus te deu. O que é que ainda precisa ser feito e que está nas suas mãos? É isso. Para prosseguir para o alvo, é preciso saber o que é que Deus ainda tem para você. Bom, a vida passa, nós não sabemos o dia de amanhã, muita coisa que nós já experimentamos, de fato, nunca mais experimentaremos, boas lembranças nós temos. Agora a palavra do Senhor nos manda, nos exorta, nos diz que devemos olhar para frente, devemos olhar para cima, devemos continuar a caminhada. As nossas histórias não determinam o nosso futuro, o nosso passado não nos segura, eles nos servem de impulso muitas vezes, mas é possível vencer, é preciso conquistar, há muita coisa ainda pela frente para ser feita, e Deus quer usar a sua vida. Em nome de Jesus. Saia daqui hoje, querido, com uma pergunta, tentando responder uma pergunta. O que é que ainda Deus quer fazer através da minha vida? Eu falo ainda, mas olhei aqui agora para os jovens que estão sentados. Os mais velhos já fizeram muito, né? Ainda tem. Mas os mais novos que estão aqui, o que é que Deus quer fazer por meio da minha vida? Já estão fazendo. Qual é a história que eu vou construir através dos dons e talentos que Deus me deu? Que Deus os abençoe. Pai querido, obrigado pela noite de hoje, que o Senhor nos ajude a viver prospectivamente. Nos ajude a aprender com o passado, a fortalecer a nossa fé, lembrando do que o Senhor já fez, do seu poder, mas não nos deixa descansar nas histórias que já se foram, não nos deixa ficarmos presos àquilo que já se foi. Nos ajuda a, olhando para cima, para o Senhor, entender o que ainda é preciso ser feito à nossa frente. Em nome de Jesus, Pai. Como foi dito nessa palavra, se há alguém aqui, Deus, que sofreu traumas difíceis de serem esquecidos, vencidos, e que ainda interferem muito no que são hoje, ajuda-os, Deus, a vencê-los. Ajuda a vencê-los. Não pedimos amnésia, pedimos sabedoria. Não pedimos esquecimento, pedimos força, para mesmo lembrando, não deixar que isso interfira no que ainda temos pela frente. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Vamos colocar em pé, nós vamos cantar.